Por que enterrariam garrafas de vinho no interior de São Paulo? É alguém querendo inventar moda ou será que isso faz algum sentido? E como uma pequena cidade paulista transformou antigas tradições portuguesas em uma das experiências turísticas mais curiosas do Brasil? Todos os anos, milhares de pessoas viajam até aqui para participar das festas, das vindimas e da famosa Rota do Vinho. Mas, por trás dos vinhedos, taças e do clima europeu, existe uma cidade que quase perdeu sua própria identidade. Hoje eu vou te mostrar um dos lugares mais cinematográficos e inesperados do estado de São Paulo, São Roque. São Roque fica no interior paulista, cercado por montanhas, clima agradável e uma forte influência portuguesa e italiana. Mas diferente de muitas cidades do interior, São Roque criou uma identidade muito própria. Porque aqui o vinho não é apenas uma bebida, ele virou tradição, experiência e praticamente parte da cultura da cidade. E talvez seja exatamente isso que faz tanta gente viajar até aqui todos os anos. Talvez a tradição mais curiosa da cidade seja o chamado vinho enterrado. A ideia foi inspirada numa antiga prática portuguesa. Durante as invasões napoleônicas, famílias escondiam garrafas de vinho debaixo da terra para evitar roubos. Só que quando eles foram desenterrados, eles perceberam algo inesperado. Para surpresa deles, o sabor havia mudado. E segundo especialistas, isso aconteceu por conta de dois fatores importantes. Número 1, a ausência de luz. E número 2, a temperatura constante debaixo da terra. Condições que ajudaram o vinho a amadurecer de uma forma diferente. Séculos depois, essa tradição atravessou o oceano e ganhou vida aqui em São Roque. Mas São Roque não transformou o vinho apenas em produto, a cidade transformou o vinho em experiência. Todos os anos, durante as vindimas, visitantes participam da colheita das uvas e da produção artesanal do vinho. E uma das tradições mais interessantes é justamente a pisa da uva, onde as pessoas literalmente entram nos tanques para ajudar no processo de produção, como acontecia antigamente, mas talvez a parte mais especial venha depois. Meses mais tarde, no fim do ano, muitas dessas pessoas retornam para buscar o vinho que justamente elas ajudaram a produzir. E, sinceramente, existe algo muito bonito, talvez até poético, na ideia de você voltar para reencontrar algo que você mesmo ajudou a criar. Meus amigos, e aí quando você acha que São Roque já não poderia ficar mais inesperada, ela revela outro detalhe curioso. Além do vinho, a cidade se tornou uma potência nacional na produção de alcachofras. São Roque responde por cerca de 90% do cultivo brasileiro. Sim, praticamente toda a alcachofra consumida no país passa por aqui. E talvez isso explique porque a gastronomia local ganhou tanta força ao longo dos anos. E ainda existe outro lado da cidade que pouca gente imagina. Todos os anos, São Roque se destaca por promover o Halloween brasileiro. A cidade foi uma das pioneiras da incorporação do Halloween ao seu calendário cultural, e durante esse período, ruas, festas e eventos entram completamente no clima. E isso é um contraste curioso, porque ao mesmo tempo que São Roque preserva antigas tradições europeias, ela também abraçou uma celebração moderna e transformou isso em identidade. Mas por trás dos vinhedos, das festas, alcachofras, turismo, existe uma história que muita gente não conhece. São Roque nem sempre viveu essa fase de valorização. Com o passar do tempo, pequenos produtores enfrentaram dificuldades, a indústria cresceu e os vinhos produzidos no sul do Brasil começaram a dominar o mercado nacional. Muita coisa mudou e, por um momento, tradições que ajudaram a construir a identidade da cidade começaram a perder força. Talvez tenha sido exatamente por isso que São Roque precisou se reinventar, transformando tradição em experiência, turismo em memória e cultura em sobrevivência. E talvez seja isso que torna São Roque uma cidade tão interessante. Ela não parece apenas um lugar turístico, mas uma cidade tentando preservar histórias. Entre taças, montanhas, vindimas, alcachofras e tradições enterradas no chão, no tempo. Talvez o verdadeiro sabor de São Roque não esteja apenas no vinho, mas na maneira como a cidade decidiu não deixar sua cultura desaparecer. Se você gostou de descobrir essas tradições como pisar na uva, já deixa o seu like e compartilha. E se você curte vídeos sobre cidades, histórias, cultura e lugares únicos no Brasil, já se inscreve no canal para não perder os próximos. E se você sentiu o desejo de ajudar o nosso projeto independente a continuar mostrando lugares assim, tem um Pix na descrição, porque cada apoio ajuda o nosso trabalho a continuar avançando e crescendo. Agora me diz uma coisa, você teria coragem de experimentar um vinho enterrado? E já conhecia a tradição das vindimas? Comenta aqui embaixo porque realmente eu quero saber. E me diz também qual cidade brasileira você acha que guarda histórias tão curiosas quanto São Roque.